Bom, então estou iniciando a gravação, tá bom? Da nossa aula aqui pelo Google Meet, tá bom? Só um instantinho. Pode, Estevam, pode vir. Valeu, ficou show lá. Valeu. Pessoal, a gente teve o nosso último encontro há 2 semanas atrás, a gente teve essa parada aí por conta da pandemia, essa antecipação, na verdade, de feriado, né, que a gente teve, e quebramos um pouco o ritmo. Então, na turma da manhã, eu acabei indo num ritmo mais devagar, fiz uma revisão do conteúdo até hoje e introduzi uma matéria chamada Falhas de Mercado. Tá? Essa matéria ela vai ser cobrada na prova. E até para tirar dúvida, muita gente ficou com dúvida por conta do calendário. A gente, contando com a noite de hoje, a gente tem 3 encontros. Tá? Então, a gente tem um encontro de hoje, tem um encontro da semana que vem, tem um outro encontro antes da A1. Então, dia 7, que é hoje, dia 14, dia 21, a nossa A1 é dia 28, tá? Então, o que eu vou fazer? Hoje eu vou dar o conteúdo de falhas de mercado, na próxima aula eu vou dar o conteúdo de introdução à análise econômica do direito, ok? E aí, a gente faz uma revisão para a prova. Como é que vai ser essa revisão? Essa revisão, eu vou colocar, fazer uma revisão de conteúdo, né? Do que a gente viu até agora, e vou colocar para vocês algumas questões que eu cobrei, por exemplo, no ano passado, nessa matéria. De maneira que vocês tenham, né? Que vocês tenham uma noção de como que vai ser a prova. Tá? Troquei de webcam aqui. Esse webcam é melhor. De maneira que vocês tenham noção de como será a prova, tá bom? O que eu vou cobrar, qual é o estilo de questão. E aí, me perguntaram hoje de manhã a respeito de trabalho, eu vou deixar o trabalho para A2, tá bom? Então, na A2 a gente faz um trabalho, eu acho que eu comentei que eu comprei um livro que eu gostaria de dar para algum aluno, presentear, e aí a gente, qualquer coisa, coloca como critério de premiação esse livro, a gente coloca o aluno que tiver melhor trabalho, mais bem escrito, vai ser um critério subjetivo, não tem jeito, né? Vai ser mediante minha avaliação. Mas, pelo menos, a gente vai ter aí a possibilidade de presentear um colega com esse livro, tá bom? Só que estou ligando outro monitor aqui, para ficar melhor. Vamos nós, então. Deixa eu ver se vocês conseguem ver a apresentação, se está tudo funcionando. Aparecendo aí para vocês os slides? Se vocês puderem me. Tá sim, professor. Tá sim. Tá ótimo. Bom, então nós vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer uma retomada, tá bom? Da nossa aula, das nossas aulas até aqui. A gente faz essa retomada e depois a gente. E depois a gente introduz a matéria de falhas de mercado, tá bom? Lembrando que como vocês já têm essa matéria esses conceitos que eu estou passando hoje, vocês já viram em economia política, então vou tentar acelerar um pouquinho mais, tá? Até porque eu acabei atrasando o horário, eu não quero passar de 8 horas com vocês, tá bom? Então hoje a gente está na nossa aula número 4, tá? E nós, depois da aula inicial, que a gente tratou diversos conteúdos introdutórios a respeito da nossa matéria, mas mais focado na parte de economia, nós entramos já numa parte mais específica, né? E eu fiz a distinção entre os dois grandes campos da economia, o campo da microeconomia e da macroeconomia. A microeconomia é o estudo das relações entre produtores e consumidores, certo? Então, o estudo da microeconomia vai analisar a relação entre o ofertante e o demandante, ou seja, famílias e empresas, empresas e governo, governo e empresas. Então, cada hora, uma dessas pessoas vai estar numa ponta da oferta, numa ponta da demanda. Tá? E aí nós fizemos algumas qualificações. A primeira delas foi conceituar a demanda. Bom, então a demanda ela é uma relação de duas variáveis. A demanda, ela significa a quantidade de bens e serviços, ou seja, nós temos de um lado a quantidade de bens e serviços
que os agentes estão dispostos a consumir, propensos a consumir em um determinado nível de preço. Então, o conceito técnico de demanda, ele vai relacionar quantidade com preço, ok? Em alguns momentos, e eu não sei se foi nessa turma que eu até fiz um parêntese pedindo até desculpa, porque a gente acaba na área da economia, muitas vezes, falando, para dar exemplo, em outras matérias, que não oferta e demanda, diretamente na explicação da lei da oferta e lei da demanda, a gente acaba usando o termo demanda, às vezes, para falar de quantidade demandada, tá bom? Então eu vou tentar não cometer esse equívoco aqui, vou tentar não acabar atropelando, né? Acabar não atropelando, porque acaba sendo um hábito ruim que a gente tem, porque o conceito técnico de demanda vai envolver quantidade e preço, ok? Mas às vezes, caso em outra explicação eu acabe falando demanda, vocês fiquem meio perdidos, pode ser que eu esteja querendo dizer demanda como quantidade demandada, e aí novamente acaba sendo um hábito que a gente tem na área de economia, tá bom? E depois de conceituar a demanda, nós falamos sobre a lei da demanda. A lei da demanda, ela diz o seguinte: tudo mais constante, quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada cai. Isso tem duas explicações. Primeiro, quando nós decidimos consumir um determinado bem ou serviço, quando nós tomamos decisões, e a gente falou sobre isso na aula introdutória, nós sempre fazemos cálculos de custo de oportunidade. Bom, se eu pagar R$ 50 nessa garrafinha aqui, eu vou ficar com, sei lá, não vou pagar R$ 100 nesse aparelho, né? Não vou ter dinheiro para comprar esse aparelho. Então, se esse preço aqui sobe, pode ser que eu tenha opção de fazer outra coisa, né? Então, perdão, o preço, quando ele sobe, ele faz com que, na nossa cabeça, a gente passe a fazer um cálculo relativo, um cálculo de oportunidade em relação a outros bens e serviços, em relação a outras opções que nós temos para consumir, ok? Além disso, nós temos o fato de que o nosso orçamento ele é limitado, ou seja, nós não temos dinheiro infinito. Então, toda vez que eu tomo decisão por consumir, por gastar um dinheiro em determinado bem ou serviço, significa que aquele mesmo dinheiro eu não vou gastar em outra coisa. Então, se eu tenho um orçamento fixo e o preço de um bem sobe, ele consome um pedaço maior do meu orçamento, tá bom? E depois nós falamos sobre a oferta. O conceito técnico de oferta também relaciona quantidade a um nível de preço, só que pela ótica do produtor. Tá? Então, a oferta é a quantidade de bens e serviços disponibilizados ao mercado em um determinado nível de preço. O raciocínio para a lei da oferta, ele é inverso da lei da demanda. Então, enquanto consumidores querem pagar o mínimo possível, os ofertantes, os produtores, querem extrair o máximo de receita possível. Logo, quando o preço de um bem sobe no mercado, você chama ofertantes, você chama produtores. Então, tudo mais constante, quando o preço de um bem ou serviço aumenta, a quantidade ofertada também sobe. Isso tem uma explicação lógica, uma explicação racional, porque quando o preço de algo está em alta, significa que aquele bem ele é muito desejado, ou ele é muito necessário naquele momento, as pessoas estão dispostas a pagar mais por aquele bem ou serviço. Então, a sua receita total, a receita total do seu negócio, a receita total do mercado naquele momento, ela é mais alta. E receita mais alta gera uma oportunidade de lucros mais altos. Ok? Então, isso explica esse movimento por parte da oferta. E depois disso nós falamos sobre equilíbrio de mercado, conceituando que o equilíbrio é quando oferta e demanda eles se encontram. E aí eu fiz duas observações sobre equilíbrio de mercado. Primeiro, que esse equilíbrio ele não é estático, ele é dinâmico. Tá? Então, a oferta e a demanda estão se comunicando a todo momento em diversos níveis de quantidade e preço. Tá? Em determinados momentos, o mercado ele pode estar mais favorável para o lado da oferta, em determinado momento, ele pode estar mais favorável para o consumidor, ou seja, pelo lado da demanda. Então, esse equilíbrio de mercado ele é dinâmico, ele não é estático, tá bom? Então, apesar de ter uma definição de que o equilíbrio de mercado é o preço e a quantidade que o mercado produz e consome, na verdade, isso não é exatamente uma quantidade, exatamente um preço. Isso varia ao longo do tempo. E, além disso, não existe um preço específico. É uma média, né? Uma média de preço, uma média de quantidade. Ok? Então, só para a gente ter essa noção de que quando a gente fala em economia sobre diversas definições e modelos, na maioria das vezes nós estamos simplificando a realidade. A realidade ela é muito mais complexa do que os modelos econômicos, né? Então, é muito comum a gente fazer simplificações.
E falando em simplificações, a gente comentou também que a lei da demanda e a lei da oferta, elas têm um trecho muito específico, tudo o mais constante, tá? Tudo o mais constante, que em latim é ceteris paribus, então você tem uma expressão latina para poder falar sobre isso, então vocês podem, direito tem muito, coloquei aí como é que escreve, né? Direito você tem muito esse uso do latim na economia em alguns casos também. Tá? Então, ceteris paribus significa tudo o mais constante, tá bom? Só que nem sempre as coisas são constantes. Então, eu falei para vocês que se a renda de uma população sobe, ou seja, se as pessoas estão ganhando mais, elas têm uma capacidade de consumo maior. Então, mesmo que o preço de um bem suba, pode ser que as pessoas estejam consumindo mais. Né? Mesmo que o preço de um bem permaneça mesmo, pode ser que as pessoas estejam consumindo mais. Por quê? Porque a renda delas pode ter subido. Tá? Então, o fator renda é um fator que altera essa relação da lei da demanda. Então, se a renda sobe, você tem uma capacidade de consumo maior. Além disso, preços de bens relacionados. Então, se o preço dessa garrafa sobe, mas eu tenho um substituto para ela, ou seja, eu tenho outra forma de acomodar um líquido, qualquer que seja ela, ou se eu não preciso fazer isso, não precisa não, porque aí seria outro caso. Mas se eu consigo trocar o meu consumo, às vezes a alta no preço de um bem vai refletir na mudança na quantidade demandada de outro bem. E nos bens complementares, eles andam em conjunto. Né? Então, se o preço do arroz sobe, o consumo do feijão cai. A relação esperada para o consumo do arroz, né? Se o preço do arroz subiu, a quantidade demandada vai cair. Isso também vai ser verdade para o feijão. Por quê? Porque eles são consumidos em conjunto, tá? São chamados bens complementares. Além disso, a preferência do consumidor, então quando a gente gosta mais ou menos de uma coisa, a gente também muda a nossa propensão a pagar. Se eu gosto mais, eu estou disposto a pagar mais caro por um bem, tá? Então se aquele bem subiu de preço, mas é uma coisa que eu valorizo muito, eu posso manter o meu consumo constante, tá? Então não necessariamente eu vou reduzir o meu consumo quando isso acontece, quando essa mudança acontece no bem que eu valorizo, e além disso as expectativas futuras, né? Sobre as quais também falamos. Além desses fatores que alteram a demanda, nós temos os fatores que alteram a oferta, ok? Então, em relação à oferta, nós também temos modificantes, por exemplo, o preço da matéria-prima, a tecnologia produtiva, e as expectativas dos agentes econômicos que estão do lado da oferta, ou seja, a expectativa dos produtores, ok? Então, esses fatores também flexibilizam a lei da oferta, tá? E depois que nós falamos sobre isso, nós caminhamos para as estruturas de mercado. As estruturas de mercado são uma forma de analisar como se dá determinado mercado, ou seja, como se configura, né? Como se apresenta determinado mercado, e que normalmente vai ter a ver com a quantidade de pessoas ou empresas no lado da oferta e a quantidade de pessoas ou empresas, dependendo do caso, e aí a gente pode falar rapidamente sobre oligopsônio e monopsônio, do lado da demanda. Tá? Além disso, nós analisamos os produtos e se existem barreiras de entrada que fazem com que exista uma barganha ou qualquer outro fator que gere um poder de barganha para uma ou outra parte, certo? E eu comecei falando com vocês a respeito do monopólio. O monopólio talvez seja a configuração, a estrutura de mercado mais comum, tá? Então, a estrutura de mercado de monopólio, você tem um vendedor, ou seja, um produtor, enquanto você tem muitos compradores. Você não tem o que analisar do produto, porque aquele produto não tem igual no mercado, né? Ele é um produto único, só é oferecido por uma empresa. E o poder de barganha, nesse caso, é muito forte por parte do produtor, por parte do vendedor, ok? E aí nós fomos desenvolvendo essa análise para a parte do oligopólio, em que nós temos poucas empresas, poucos produtores, baixíssima diferenciação entre os produtos e ainda assim um poder de barganha muito grande pelo lado do produtor. E a gente caminhou para concorrência monopolística ou concorrência imperfeita, que também é o nome, né? Concorrência imperfeita. Nesse caso, você tem muitos vendedores, né? Ou alguns vendedores, sendo que a grande diferença desse mercado é que há muita
a grande diferença, a grande característica desse mercado é que há muita diferenciação entre os produtos. Então, por conta disso, os consumidores eles percebem um valor nessa mercadoria, nesse serviço que está sendo consumido, um valor intrínseco àquele produto, aquele serviço, e por conta disso ele tem uma predisposição a pagar mais caro, né? Por conta dessa diferenciação de produtos, existe uma certa barganha pelo lado do vendedor, né? Porque o produto dele é diferenciado, ele pode cobrar uma taxa ou um preço, perdão, mais caro. E na concorrência perfeita, nós falamos que esse é um mercado em que há muitos vendedores, muitos compradores, os produtos eles são basicamente idênticos, tem muito pouca diferença entre um e outro, e por conta de ser um mercado muito competitivo, já que há muitas pessoas no polo, ou muitas empresas no polo da oferta, e muitas pessoas ou empresas no polo da demanda, você não tem nenhum agente de mercado envolvido nessa relação comercial que seja capaz de impor preços, né? Então não adianta no mercado de concorrência perfeita. Vamos pensar aqui no mercado que a gente usa mais como exemplo, que é o mercado de produtos agrícolas, né? Imagina que um produtor de tomate queira colocar o tomate dele 30% mais caro. Ele simplesmente não vai vender, né? Porque as pessoas não vão enxergar valor 30% mais caro num tomate, já que tomate você tem milhares de produtores diferentes, milhares de consumidores diferentes. Mesmo que eu, Igor, queira parar de consumir banana, por exemplo, eu não vou ter capacidade de impor preços, né? Então, se você não baixar o preço da banana, hortifruti, eu não vou comprar. Não faz sentido nenhum, porque o meu consumo frente ao consumo total, ele é muito pequeno. Então, eu deixar de consumir não faz diferença. Esses mercados, e aí só fazendo um parêntese, o oligopsônio e o monopsônio é uma inversão do oligopólio e do monopólio. A gente pode pensar, por exemplo, no monopsônio, quando a gente fala da Petrobras contratando mão de obra das empresas aqui em Macaé. Tá? Então, essas empresas, elas basicamente fornecem para a Petrobras, então só tem um comprador, um demandante, consequentemente, o poder de barganha está na mão da Petrobras. Né? A gente pode pensar nisso em relação às licitações, que o governo ele tem um poder de barganha muito grande, porque ele é o único comprador de uma série de serviços e produtos. Né? Por conta disso, ele tem um poder de barganha muito superior aos seus ofertantes. E, nesse caso, pode ser que exista um desequilíbrio em relação a esse poder excessivo na mão do demandante. Então, não necessariamente a estrutura de mercado, ela concentra poder só no produtor, tá? Isso pode acontecer pelo lado da demanda também. E eu falei na nossa última aula que as estruturas de mercado, elas são também uma simplificação. É claro que você pode, principalmente com monopólio, oligopólio, pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Para mim apareceu que caiu a Não, conexão. mas agora voltou. Beleza. É, Então, eu estava dizendo que as estruturas de mercado, elas também são uma simplificação da realidade, tá? Então, as estruturas de mercado, muitas vezes você não consegue estabelecer exatamente, não, essa aqui, esse é o mercado de concorrência perfeita, esse é o mercado de concorrência monopolística, tá? O próprio monopólio passada, semana retrasada, falando da Ambev, né? A Ambev, em um determinado momento, ela foi monopolista de fato, sem ser monopolista no sentido clássico de só existir ela no mercado, mas ela era tão grande que ela tinha o monopólio do setor de bebidas. Aconteceu isso no setor de computação há muitos anos atrás, década de 90, a Microsoft, lá nos Estados Unidos, sofreu pesadíssimos processos porque ela se comportava como uma monopolista, né, já que ela era grande fornecedora de softwares para computadores. O sistema operacional da Microsoft dominou, até hoje domina, né? Mas naquela época a Microsoft sofreu assim, muito na justiça, porque ela foi acusada de atuar de maneira predatória, de maneira injusta com outros competidores, apesar de não ser monopolista de haver somente ela no mercado. Tá? Então, perdão, nas estruturas de mercado, nós normalmente na vida real vamos analisar pegando
características que são mais próprias de um determinado tipo de mercado. Então, isso aqui parece mais um mercado de monopólio, parece mais um mercado de oligopólio, parece mais uma concorrência imperfeita, uma concorrência perfeita. E por que isso é interessante do operador de direito saber? Porque a resposta do Estado na regulamentação da atividade, a resposta que o Estado dá na aplicação de determinadas normas jurídicas vai variar dependendo do tipo de estrutura de mercado. Então, a regra que se aplica para um monopólio não pode ser aplicada, na maioria das vezes, para uma concorrência perfeita. Então, imagina você ter uma ação de revisão de contrato ou revisão de preços no mercado de hortifruti, que é um mercado de concorrência perfeita, né? Em relações supermercado com o consumidor. Não faz sentido no oligopólio, no monopólio, ou você ter uma atuação estatal de ampla vigilância em relação à atividade econômica em setores altamente competitivos. Não faz sentido, né? Então, você, às vezes, como um operador do direito, você como uma pessoa, um advogado de uma das partes, seja de um produtor, seja de um consumidor, você pode argumentar em favor da aplicação ou da isenção de determinada norma, dependendo da configuração de mercado. E um outro tipo de aplicação, perdão, outro tipo de questão que a gente tem que se atentar é que, além de ser uma simplificação da realidade, na maioria das vezes, as estruturas de mercado elas são dinâmicas. Então, você tem mercados que às vezes eram monopólios, viraram oligopólio e agora estão caminhando para a concorrência monopolística. Mercados que eram de concorrência monopolística e houve uma concentração muito grande, se tornaram um mercado de oligopólio. Tá? Então, essas estruturas também são dinâmicas ao longo do tempo. Né? Não significa que um mercado que hoje é oligopolista ele vai ser para sempre. Dependendo do mercado, é bem provável que ele continue por muito tempo assim. Às vezes você tem uma mudança tecnológica, né? E aí você consegue ter essa modificação, tá? da estrutura de mercado. Em relação a essa resposta regulatória, né? É importante que o formulador de política pública ele tenha essa noção de que determinados mercados eles precisam de certas intervenções e outros mercados não, ok? Para a gente continuar caminhando, pessoal, na nossa matéria, a gente falou, logo depois dessa parte da microeconomia, nós chegamos à macroeconomia. A macroeconomia é o estudo dos agregados, né, o estudo do total da economia, daqueles grandes temas que, como eu já disse, são manchete no Jornal Nacional. Então, na semana passada saiu pesquisa de desemprego, isso foi notícia no Jornal Nacional. Então, o emprego, a inflação, o nível de taxa de juros, o nível de câmbio, todas essas variáveis, o crescimento da economia, né, a produtividade da economia, todas essas variáveis são temas de macroeconomia, são temas que possuem uma dimensão nacional, ok? Então, nós definimos esses grandes agregados, esses grandes preços como temas de interesse da macroeconomia. E uma vez que nós temos a macroeconomia tratando dessas questões nacionais, existem questões que são de interesse de toda a nação, tá? Então, a relação microeconômica, por exemplo, da faculdade, vamos lá, da Enilane com a faculdade, né? Qual é o preço que a Enilane vai pagar, como é que são as condições da faculdade, isso interessa pouco para a nação, ok? Mas o nível de desemprego interessa para todo mundo, a inflação interessa para todo mundo. Então, existem temas de interesse geral, interesse coletivo, que são alvo de metas, são alvo de ações do poder público, e nós chamamos esses grandes temas de objetivos das políticas macroeconômicas, ou seja, as formulações executadas pelos homens públicos, né, políticos, funcionários públicos, etc., elas vão mirar um baixo nível de desemprego, ou que significa a mesma coisa, dita de maneira inversa, um alto nível de emprego, uma maior justiça social em termos de renda, né, que a renda ela de fato seja capturada pelas pessoas que estão produzindo, ou se há uma distorção inicial muito grande, que a gente tente corrigir essa distorção para que a sociedade ela não tenha uma dispersão muito grande em termos de patrimônio, em termos de renda. A inflação, ou seja, a estabilidade de preços, ela é de interesse de todas as pessoas, e o crescimento econômico também, quer dizer, a melhoria das condições de vida, o enriquecimento da nação. E aí o crescimento econômico tem dois aspectos. Tem o aspecto do aumento do produto, né, do aumento das coisas que são produzidas,
E existe o aspecto do desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico é uma face do crescimento que não está ligada somente ao aumento da renda, ao aumento da produtividade, mas também ao aumento da qualidade de vida. Então, o crescimento econômico ele é medido pelo PIB, por exemplo, o Produto Interno Bruto, que é a quantidade de riqueza gerada por um país em um determinado período de tempo, enquanto o desenvolvimento econômico ele é tratado por uma medida chamada IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, uma metodologia formulada pela Organização das Nações Unidas, que vai medir outros parâmetros, como saúde, educação, okay? E aí a gente tem uma medida de que se essa nação ela é somente rica, mas, de forma geral, a população vive mal, porque essa renda está muito concentrada, ou se, de fato, o crescimento econômico está se revertendo numa melhor qualidade de vida, ok? E para atingir esses objetivos macroeconômicos, nós temos os instrumentos de política macroeconômica. Os instrumentos de política macroeconômica são a política fiscal, a política monetária, cambial, comercial e política de rendas. Tá? O que são essas políticas? Nós falamos na aula passada. A política fiscal diz respeito à arrecadação e ao gasto do Estado, tá? Então, a maneira como o Estado se financia e a maneira como o Estado gasta esse dinheiro. Que muitas vezes o Estado ele vai utilizar esse dinheiro que está sendo arrecadado para atingir os objetivos de política macroeconômica, e não só para financiar a estrutura burocrática daquele Estado, né? Então, você tem subsídios à atividade econômica, você tem, às vezes, impostos que miram desestimular determinadas atividades, você tem injeção de dinheiro em determinadas empresas, uma série de iniciativas que tem a ver com a arrecadação e com o gasto do Estado. Tá? Então, isso a gente chama, esse conjunto de políticas, nós chamamos de política fiscal. A maneira como o Estado arrecada dinheiro, a maneira como ele gasta. A política monetária tem a ver com taxa de juros. Tá? Então, as taxas de juros daquela economia, os instrumentos bancários que são utilizados para nivelar o nível, mas nivelar o dinheiro que transita naquela economia. Tá? Isso tem a ver com a política monetária, tem a ver com a moeda, com o dinheiro que circula. Tá bom? A política cambial tem a ver com a relação da nossa moeda com as moedas estrangeiras, notadamente o dólar, né? Então, a política cambial, ela vai tratar da relação do real com o dólar, do real com o euro, etc. Como se dão essas trocas. A política comercial, ela vai falar das exportações e importações. Então, nós fomentamos exportações, nós fomentamos importações, nós restringimos as exportações, restringimos as importações. Então, isso tem a ver com a política comercial. E, por fim, a política de rendas tem a ver com a remuneração dos fatores de produção. Salário, juros recebidos, né? Dividendos, remuneração sobre o capital que está aplicado, aluguéis, tudo isso tem a ver com políticas de renda, né? Então, qual é a regulamentação para o setor qual é a regulamentação para dividendos distribuídos por empresas, né? Qual é a regulamentação do salário? Existe uma política de salário mínimo? Essa política de salário mínimo, ela está baseada em quais parâmetros, né? Então, isso tudo está reunido dentro do que nós chamamos de política de rendas, né? Política pública a respeito das rendas da população. Novamente, não são somente salário, tá? Esses instrumentos, eles são utilizados, eles são colocados na prática para perseguir aqueles objetivos que nós elencamos agora há pouco. Um alto nível de emprego, uma alta igualdade social, uma estabilidade de preço e um crescimento e um desenvolvimento econômico maiores. Tá bom? Pessoal, fiz questão de fazer essa retomada. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida para que a gente possa seguir para essa matéria que nós vamos tratar hoje de uma forma inédita, que é a matéria de falhas de mercado. Como é que está o entendimento de vocês em relação ao que foi explicado agora? Tá ok? A gente pode prosseguir. Então, beleza. Vamos seguir. Nós falamos logo no início da nossa matéria a respeito dos conceitos, no tópico de conceitos introdutórios de economia, nós tratamos sobre
aquela lição de que os mercados, de forma geral, são maneiras eficientes de organizar a economia, né? Então, de maneira geral, deixar as forças de oferta e demanda atuando livremente costuma ser uma melhor opção para organizar a economia. Isso não significa que essa eficiência ela seja absoluta, nem significa que ela aconteça em todo momento, tá? A todo momento. Em muitos casos, o mercado ele vai ter algumas características que são estruturais ou às vezes características transitórias em que nós vamos chegar a uma ineficiência econômica, ou seja, aquele mercado ele vai estar equilibrado num patamar que é ruim para uma das partes, para ambas as partes, ou às vezes para a coletividade. Ou seja, aquele mercado ele está organizado de tal maneira, ou ele tem determinadas características que coloca em risco ou mesmo prejudica as partes envolvidas ou mesmo terceiros, tá? Essas ocorrências, elas são chamadas de falhas de mercado. E na análise econômica do direito, nós temos um duplo interesse tratando das falhas de mercado. Primeiro, que essas falhas de mercado, elas normalmente vão demandar uma resposta do poder público, ou seja, o Estado deve atuar para corrigir essas falhas de mercado. E, além disso, essas falhas de mercado, elas às vezes vão refletir algum tipo de padrão de conduta que não necessariamente está circunscrita a essa área econômica. Isso pode ser levado para outras áreas da interação social. E aí o direito ele pode ser socorrido do ferramental da economia, da análise econômica, para fornecer soluções para determinados problemas que não são eminentemente econômicos, mas têm a ver com situações que também causam as falhas de mercado na seara da economia. E para a gente poder começar a falar sobre as falhas de mercado, existem diversas espécies dela. A primeira e mais fácil da gente compreender diz respeito à competição imperfeita. Tá? Nós chamamos de competição imperfeita sempre que um participante do mercado, seja ele produtor ou consumidor, possui um grande poder de barganha para definir preço, quantidade ou qualidade de um bem. Tá? Então, numa situação de competição imperfeita, existem fatores que levam uma das partes, produtor ou consumidor, a conseguir uma situação muito mais favorável frente à outra. Então, uma situação clássica de competição imperfeita é o monopólio, uma outra situação é o oligopólio. O fato de não ter competidores ou os competidores serem limitados faz com que os participantes de mercado pelo lado da oferta, pelo lado da produção, tenham um peso, um poder relativamente ou excessivamente grande numa relação econômica. Consequentemente, eles vão conseguir impor um preço mais caro, vão conseguir fornecer um produto de qualidade insuficiente ou fornecer uma quantidade abaixo da que seria adequada para aquele mercado. Né? Você tem quantidades limitadas, até porque você consiga ter também um preço mais alto. Então, em situações de competição imperfeita, você normalmente demanda uma atuação estatal. Agora, são dois pontos, né? A competição imperfeita, ela acontece de diversas formas e, tirando mercados de concorrência perfeita, mercados que têm um amplo número de pessoas e empresas num polo e no outro das transações, tirando esses mercados, todo outro mercado vai ter uma imperfeição, certo? O primeiro ponto que tem que ser analisado é que nem toda imperfeição ela merece a atenção do Estado para ser corrigida, porque às vezes o custo que você vai ter para movimentar a estrutura estatal, ou mesmo a capacidade de responder a essa falha de mercado, essa imperfeição do mercado, ela é insuficiente. Tá? Ou seja, ou não se justifica pelo fato de ser muito caro fazer uma determinada intervenção, ou às vezes o próprio Estado não vai conseguir corrigir aquela falha. Okay? No mercado de monopólio, no mercado de oligopólio, nas grandes ineficiências, nas grandes imperfeições, sem dúvida, há espaço e há necessidade de atuação. Mas não é possível que o Estado fique a todo momento tentando corrigir as imperfeições, porque elas podem ser transitórias e às vezes elas podem ser incorrigíveis. A tentativa de você corrigir o problema pode levar o Estado a agravar aquela situação, ok? Mas a competição imperfeita,
ela é um exemplo de falha de mercado, uma vez que o equilíbrio daquele mercado vai se dar num ponto ineficiente, na maioria das vezes ineficiente para o lado da demanda, né? Então eu vou pagar por um serviço mais caro, um produto mais caro, eu vou ter uma quantidade limitada, ou eu vou ter uma baixa qualidade, e às vezes as três coisas ao mesmo tempo. Né? Se a gente lembrar, quando foi privatizado o sistema de telefonia, a maioria das pessoas não vai lembrar, né? Mas era muito caro você ter telefone. Eu lembro que quando eu era novo, para falar com os amigos, né, namoradinha da época, você tinha 15 SMS, era caríssimo, né? Imagina, você quantidade limitadíssima, extremamente caro, né? Mas só tinha duas, três operadoras. Natália, fala aí. Natália, você levantou a mão? Não, então acho que foi sem querer, apareceu para mim que você tinha levantado a mão. Bom, qualquer coisa bota no chat aqui, tá? Prosseguindo para uma outra falha de mercado que é muito analisada na economia e que também tem um interesse muito grande por parte do direito, nós falamos das externalidades. Vamos entender as externalidades como efeitos colaterais, tá? Então, as externalidades são efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais, eles podem ser positivos ou negativos. Na maioria das vezes, os efeitos colaterais eles são negativos, certo? Mas existem efeitos positivos também. As externalidades, elas refletem esses efeitos, essas consequências indiretas de uma determinada conduta ou uma determinada atividade econômica, cujos custos não são absorvidos pelos participantes diretos. Então, imaginem, por exemplo, uma fábrica localizada em Campos que exporte os seus produtos para os Estados Unidos. Tá? Então, uma fábrica que está sediada em Campos e ela exporta produto para os Estados Unidos. Imagina que essa fábrica, né, obviamente, ela está interessada no dinheiro dos americanos, né, nos dólares, e os americanos estão interessados nos produtos. Eles estão absorvendo bem-estar pelo uso daquele produto e a fábrica está absorvendo recursos, receitas, que serão distribuídas aos seus acionistas, aos seus diretores, aos seus funcionários. Essas partes que estão diretamente ligadas à relação comercial, elas estão tendo custos e benefícios, certo? Então, você tem o custo da aquisição, você tem o benefício de estar usando o produto, você tem o custo da produção, mas você tem o benefício da receita que está sendo gerada no faturamento daquela venda. Só tem um problema, imagina que essa fábrica, ela produz poluição. E essa poluição ela é disseminada para todos os habitantes de Campos. Então, nós não estamos sendo diretamente beneficiados por aquela relação comercial, mas nós estamos sendo afetados por problemas, por externalidades negativas que são inerentes àquela atividade. Então, aquela fábrica gera uma poluição e essa poluição ela afeta a nossa qualidade de vida, ok? Essas externalidades negativas, se não forem tratadas pelo poder público, elas provavelmente vão se multiplicar, porque não há incentivo da parte da fábrica, nem dos americanos, de absorver esse custo. Né? Eles não estão sendo afetados por isso, ou o prejuízo é muito menor do que o benefício extraído daquela relação comercial. Tá? Então, o exemplo clássico de uma externalidade negativa é a poluição do ar, poluição sonora, um problema ambiental, ok? Se o Estado ele não tiver algum tipo de resposta para essas atividades, para essas condutas, esses exemplos se disseminam e daqui a pouco a gente vai ter um caos total, porque todo mundo vai estar sendo prejudicado de alguma forma, enquanto interesses individuais ou interesses de poucas pessoas estão sendo atendidos. Quer ver uma externalidade negativa que a gente pouco se atenta? Carro, transporte individual. O carro gera poluição, o carro gera trânsito e o benefício ele é muito pequeno, porque você transporta poucas pessoas no carro. Agora imagina o metrô. O metrô gera muito mais bem-estar com muito menos custos indiretos. Né? Então o bem-estar no metrô, no trem, no ônibus, ele é disseminado entre diversas pessoas, dezenas, centenas de pessoas, enquanto seus custos são menores, né? Ou são justificáveis. Agora, se todo mundo tivesse um carro, imagina que cada pessoa tivesse um carro, seria um caos, né? Porque teria muito trânsito, muita poluição, muito problema sonoro, muitos acidentes. Tá? Então, essas externalidades negativas,
elas acontecem em diversas atividades. E assim como a competição imperfeita, faz parte da análise do poder público, faz parte da análise do direito, entender se vale a pena intervir naquela atividade e de que forma você intervém tentando tornar o mercado mais eficiente. Imagine na questão da poluição. Quando você pensa na poluição, problema ambiental, fala, então fecha essa fábrica, né? Poxa, está gerando poluição. Bom, beleza, mas se você vai fechar todas as fábricas que geram poluição, você vai inviabilizar grande parte da atividade econômica. E você vai ter perda de emprego, perda de renda. Então, será que essa resposta regulatória é a mais adequada? Será que fechar fábricas é o mais adequado? Será que não seria melhor cobrar uma taxa pela poluição? Será que não seria melhor você colocar parâmetros de qualidade para a produção daquele serviço, daquele produto? Então, a resposta regulatória do Estado tem que levar em consideração uma melhor eficiência econômica, não é simplesmente acabar com aquela atividade, né? Você tem que dar uma resposta adequada. Será que para eu reduzir a poluição, eu devo proibir uma fábrica? Talvez uma fábrica extremamente poluente, uma fábrica muito perigosa em termos de risco ambiental, seja melhor fechar, mas não vai ser a melhor resposta para todas. Certo? Então, o poder público, o analista que está se debruçando sobre isso, seja ele um magistrado, um advogado, um burocrata, um político, ele tem que entender qual é a melhor maneira de tornar aquele mercado eficiente e não simplesmente inviabilizar o mercado. Mas da mesma forma que existem externalidades negativas, existem externalidades positivas, que são os benefícios gerados por determinadas atividades econômicas. Então, a cultura, por exemplo, teatro, cinema, música, educação, são tipos de atividades que podem ter um caráter econômico, mas que geram, assim, geram um benefício disseminado, um benefício difuso, porque todo mundo é interessado na manutenção da cultura, no desenvolvimento da cultura, desenvolvimento da educação, tá? Então, para essas atividades, o Estado pode atuar no sentido inverso. Ao invés dele taxar, como ele faz uma atividade que tem uma externalidade negativa, ele pode subsidiar, ele vai colocar dinheiro, ele vai dar algum tipo de isenção tributária, tá? Ou ele vai regulamentar de maneira mais favorável aquela atividade, no sentido de tentar fazer com que essas externalidades positivas sejam disseminadas para mais pessoas. Então, as externalidades, quando elas são negativas, elas são uma falha de mercado, porque você afeta pessoas direta ou indiretamente que não estão sendo beneficiadas por aquela relação de consumo, por aquela conduta, tá? Mas existe um aspecto que são as externalidades positivas que devem ser encorajadas, ok? Passando, pessoal, para... Em Amsterdã, professor, os incentivos são pelas bicicletas, né? Quando a gente vai em algum lugar de bicicleta, por exemplo, Starbucks, alguma coisa assim, a pessoa pergunta se a gente veio de bicicleta e a gente tem um desconto para fazer aquela compra. Ou para ir no cinema, ou para ir no teatro, para evitar o trânsito, como as ruas são estreitas, eles fazem muito isso e acaba que diminui a poluição também. Sim, sim. As externalidades. E muitas vezes é melhor você tentar tratar pelo incentivo a uma boa prática do que simplesmente vedar, né? Então, às vezes, funciona mais você dar benefícios pelo uso de um transporte mais ecologicamente correto, ou que gere menos trânsito, né? Ah, você veio de trem, veio de metrô, no caso, veio de bicicleta. Às vezes é melhor você tentar corrigir essa externalidade, talvez seja melhor do que você impor um rodízio, impor uma multa para quem trafegar de carro, né? Por isso que essas respostas elas não são tão óbvias, né, para determinadas questões. E a análise econômica do direito, a gente vai se aprofundar nisso, trabalha muito essa questão de tentar fazer um ajuste de incentivos aos agentes econômicos de forma que você consiga um resultado mais eficiente, né? Porque se você quer reduzir a poluição, talvez seja melhor você dar um subsídio, né, para quem está atuando de maneira positiva e não simplesmente punindo quem está atuando de maneira negativa. A mesma coisa na área da poluição, né? O crédito de carbono, né? As empresas que não poluem ou poluem pouco, elas têm um crédito de carbono, elas geram uma espécie de dinheiro, né, virtual que pode ser negociado com as empresas que poluem muito. Então, tem duas fábricas que podem atuar no mesmo setor, mas uma polui muito e outra polui pouco. Vamos supor que você tenha um limite ali de poluição de 500 toneladas, sei lá, de determinado composto químico.
E aí uma fábrica, ela gera 100, a outra gera 700, ou seja, uma está 400 a menos, outra 200 a mais. Se essas fábricas puderem transacionar, né, esses créditos, uma está fazendo muito menos, a outra então consegue operar com um pouco mais de poluição. Às vezes é melhor do que simplesmente você proibir a atividade econômica ou colocar uma regulamentação muito forte, né? Esse mercado de créditos de carbono, por exemplo, é também baseado nessa mesma ideia, né, de que você vai tentar atuar pela via dos incentivos positivos, né? Então você gera essa troca de custos e créditos que você tem relativos à poluição e deve funcionar melhor do que simplesmente você taxar uma atividade ou simplesmente regulamentar de maneira draconiana, né? Mas obrigado aí pelo exemplo, tá, Catarina? Eu pessoalmente não sabia disso. Você tem um primo que mora lá, vejo ele andando de bicicleta para cima e para baixo, agora eu entendi. Ele tá querendo muito que encontre lá. Exatamente, mas é uma maneira muito boa. São Paulo, por exemplo, se conseguisse fazer isso, evitaria o trânsito caótico que é. Não sei São Paulo, não sei se Amsterdã é muito grande. Não sei se Amsterdã é grande, né? São Paulo é gigantesco. Então talvez não seja muito viável você colocar isso de bicicleta, né? Não, Mas pode ser uma Amsterdã é pequeno, solução. sim. Então, São Paulo é gigantesco. Mas eu lembro que uma vez, a primeira vez que fui a São Paulo, cara, eu fui sair de um bairro para o outro, eu não acreditei a quantidade de tempo que eu andei no domingo ainda, que não tinha trânsito, está dentro da cidade de São Paulo, ainda. De bicicleta ia ficar o dia inteiro para atravessar esse caminho que eu fiz de carro. Talvez, mas isso não quer dizer que não exista uma resposta, às vezes, regulatória interessante para São Paulo, né? São Paulo tem o rodízio, que é o aspecto mais punitivo, né, de carros, então você não pode trafegar, determinadas placas não podem trafegar determinados dias em algumas vias e tal, mas pode ser, às vezes, uma oportunidade de um desenho regulatório mais adequado, né? Isso também é uma evolução, né? Às vezes você vai percebendo que funciona ou não funciona. Caminhando, pessoal, para ainda na nossa matéria de falha de mercado, um outro tipo de falha de mercado muito comum é o que nós chamamos de bens públicos. Os bens públicos, eles não são bens que são propriedade do Estado, não necessariamente, quando a gente fala de economia, tá bom? Nesse aspecto das falhas de mercado, os bens públicos, eles são caracterizados por duas coisas. Primeiro, ao utilizar um determinado serviço ou produto, eu não estou tirando a disponibilidade desse produto ou serviço de outra pessoa. Ou seja, o consumo é chamado de não rival. O meu uso, então, por exemplo, estou com essa webcam, eu estou usando ela agora, ninguém mais pode usar nesse momento, né? Então, o meu uso aqui, ele exclui outras pessoas ou rivaliza com outras pessoas que queiram fazer uma transmissão. Nesse caso, eu estou excluindo, né? Tanto que o colega estava usando aqui, ele me devolveu, eu não podia usar junto dele, certo? Então você tem a característica da não rivalidade e da não exclusão. Determinados tipos de bens e serviços, eles são caracterizados pelo fato de que eu me beneficiar pelo uso daquilo não exclui que uma outra pessoa tenha esse mesmo benefício. Vou dar um exemplo muito simples a gente entender: a iluminação pública. Então, ao transitar numa via iluminada, pode ter uma, duas, 10, 20, 30, 500 pessoas transitando, que todas elas serão beneficiadas da mesma forma. Então, o uso daquela lâmpada, o benefício daquela lâmpada acesa, não se restringe àquela pessoa que às vezes está custeando, que está pagando por aquele serviço. Isso tem um problema, porque se você é capaz de usufruir de um produto ou de um serviço sem ter a necessidade de pagar por ele, existe todo o incentivo do mundo para que você efetivamente não pague. Ah, professor, jeitinho brasileiro. Pode ser que isso culturalmente seja mais forte no Brasil, mas em todo o mundo, se você deixar as pessoas simplesmente decidirem se elas vão pagar a taxa de iluminação pública, se elas vão pagar a coleta de lixo, taxa de incêndio, etc., a maioria terá todo o incentivo para não pagar. Porque se eu não. Imagina uma rua, né, na minha casa lá, eu não pago a taxa de iluminação pública, meu vizinho paga. Aí ele sai com o carro, o poste está aceso. Se eu sair com o carro, o poste não vai apagar para mim. Então, eu posso ser um carona, né, nesse uso. Esse tipo de bem, esse tipo de serviço, ele dificilmente é viável no mercado sem a intervenção do Estado. Seja o Estado providenciando, porque às vezes nenhuma companhia tem interesse ou não tem escala para poder fazer aquele serviço, seja o Estado obrigando você a contratar esse serviço.
Então, um exemplo de serviço disponibilizado pelo Estado, né, é a própria iluminação pública, coleta de lixo, segurança pública, bombeiros, conservação de praças. Né? Imagina, eu moro exatamente em frente à pracinha do Flamboyant. Minhas filhas sempre brincam ali. Se houvesse uma taxa opcional e eu fosse o único do bairro a não pagar, eu continuaria entrando na pracinha com as minhas filhas, brincando, etc., sem qualquer problema. E aí geraria um incentivo para que todo mundo fizesse a mesma coisa. Né? Individualmente, você tem todo o incentivo para que você não contribua, já que você vai continuar usufruindo, tá? Daquele serviço ou daquele bem. Nesse caso, é melhor que o poder público ele tenha uma taxa de conservação de praças, por exemplo. É melhor que ele direcione uma parte da tributação para fazer a manutenção dessas praças. Se pega fogo na minha casa, eu não vou ligar para os bombeiros e falar, tá pegando fogo na minha casa, peraí, deixa eu consultar aqui se o senhor pagou a taxa de bombeiro. Não funciona dessa forma, não tem como ser assim. Então, a taxa de bombeiro é compulsória, você tem que pagar e ponto. Tá? Então, os bens públicos são aqueles tipos de bens, tipos de serviços, cujo consumo ele não exclui outras pessoas e ele não rivaliza com as outras pessoas, né? Consequentemente, cada pessoa tem um incentivo muito baixo por pagar de maneira discricionária, de maneira por vontade própria, por aquele uso, certo? Então, você precisa ter a obrigação do Estado ou a regulamentação do Estado de maneira mais forte para que aquele mercado ele ocorra ou para que aquele bem e serviço seja disponibilizado, tá? Num sentido privado, a maneira da gente pensar quando o Estado obriga a gente é o DPVAT. O DPVAT, você é obrigado a contratar o DPVAT, né, que é um seguro para carro, moto. Então, quando você é atropelado, você bate de carro, você cai de moto, etc., você pode acionar esse seguro, você é obrigado a pagar. Né? Você tem que ter pago todo ano esse DPVAT, mas ele é administrado por uma empresa privada. Então, você tem o Estado obrigando, mas ele é administrado por uma empresa privada, porque é uma espécie de bem público, ok? Caminhando na nossa definição de falhas de mercado, a gente vai falar de 3 falhas muito próximas umas das outras, e vou tentar trazer para o aspecto financeiro, né, que é a minha área, para que eu possa explicar melhor e que talvez vocês consigam entender melhor, já que banco, etc., sabe mais ou menos como funciona, tá? Antes de eu entrar nesse aspecto financeiro, para trazer aqui a assimetria de informações, eu vou dar um outro exemplo, tá bom? Depois eu entro nessa seara financeira que eu continuo a explicação e a gente vai até o final. A simetria de informações é uma configuração, uma característica de determinado mercado em que uma das partes tem um acesso maior ou melhor a informações a respeito de um negócio. Tá? E isso pode gerar um desequilíbrio numa negociação. Então, vejam que se eu chegar para vocês e tentar vender esse celular dizendo que ele tem bateria infinita, todo mundo sabe que não existe isso, né? Então você sabe que você não vai comprar um celular com bateria infinita. Isso é óbvio e essa informação está disseminada. Agora, se eu sou um mecânico, vocês levam um carro até mim e aí e eu dou um diagnóstico de que vocês precisam trocar todo o sistema de freio do carro, e às vezes era só você trocar a pastilha, talvez vocês não vão ter capacidade de saber se eu estou falando a verdade ou não, vocês não vão ter como analisar essa informação e podem ser levados a executar o serviço num custo maior, numa qualidade inferior, ok? Então, na assimetria de informações, você tem uma das partes de uma negociação que tem muito mais informações mais técnicas, por exemplo, a respeito de um determinado produto ou serviço e, consequentemente, essa pessoa consegue conduzir o consumidor a pagar mais caro, a levar um produto que às vezes excede o que ele precisava, ok? Então você tem um poder de barganha, você tem um desequilíbrio muito maior. Na área financeira, por exemplo, eu posso convencer um cliente de um investimento com rendimento garantido durante tanto tempo, etc., que na maioria das vezes não existe isso no mercado, mas pelo fato de eu ser um especialista, eu vou falar de uma maneira, eu vou trazer dados que ele não vai conseguir validar, eu vou falar informações que ele não vai conseguir validar, e aí eu vou ter a capacidade de impor, né, um preço mais caro, um produto diferente do necessário. Então, essa assimetria de informações, ela pode ser muito gravosa em determinados mercados, porque isso pode gerar uma desconfiança ou um excesso de litígio, né, uma litigiosidade muito grande naquele mercado. Isso gera uma ineficiência para toda a economia, certo?
Normalmente o Estado responde à assimetria de informações colocando, às vezes, cláusulas específicas de contrato, né? Então, não pode isso. Ou você tem que colocar determinados avisos, você tem que ter, às vezes, um parecer de uma entidade independente para vender aquele produto, para divulgar aquela informação, tá? Então, a assimetria de informações, ela é trabalhada enquanto falha de mercado, no sentido de tentar reequilibrar a informação que o consumidor, na maioria das vezes, está tendo acesso. Então, no contrato dele vão ter cláusulas específicas para todo o setor e cláusulas com letras desse tamanho, escritas de maneira para que leigos entendam. Vamos lembrar da bula de remédio, né? Hoje você tem a bula do paciente, a bula do farmacêutico, a bula do médico, né? Então, antigamente, você abria a bula de medicamento, eu adorava ler bula de medicamento quando eu era novo, mas metade eu não entendia nada, né? Hoje você é obrigado a ter uma bula de paciente, porque havia, obviamente, uma assimetria de informação muito grande. Você lia aquilo lá, você não entendia nada do que estava escrito, você não era capaz de tomar decisões, julgar se você estava fazendo uma coisa adequada ou não, porque havia assim, uma linguagem muito truncada, informações técnicas que você desconhecia, etc. Então, a assimetria de informações, ela merece uma resposta regulatória e, normalmente, essa resposta tem a ver com a tentativa de equilibrar as partes em termos de informação. Tá? O risco moral, ele tem a ver também com a assimetria de informações, porque para que você possa assumir um determinado risco é que você conhece mais uma atividade na qual você está executando, mas o risco moral ele tem a ver principalmente em você assumir determinadas posições, você assumir determinadas responsabilidades que, na ocorrência de um fato negativo, o dano ele vai ultrapassar a sua situação patrimonial e você vai causar um dano disseminado, um dano coletivo para uma série de pessoas, para o mercado inteiro, etc. Tá? Então, o risco moral ele tem muito a ver, por exemplo, na área financeira, quando um banco ele está se alavancando muito, né? Ele está fazendo empréstimos arriscados, ele está trabalhando com um nível de caixa muito baixo, e aí esse banco pode quebrar. Quando um banco quebra, ele não causa um problema só para os seus acionistas, ele vai causar um problema gravíssimo para os seus correntistas. E, além disso, ele vai gerar um problema de desconfiança da população em relação ao sistema bancário. Então, imagina se todo mundo começasse a achar que os outros bancos quebrariam também. Então, você inviabiliza completamente essa atividade. Você gera um dano gigantesco com essa conduta. O risco moral, ele normalmente é uma situação, novamente, em que uma determinada empresa ou uma determinada pessoa começa a assumir responsabilidades que, se tiverem uma ocorrência negativa, se elas se desenrolarem de uma forma não prevista ou cuja probabilidade aquele agente desprezava, os danos serão gigantescos. Tá? Uma maneira de você corrigir esse risco moral é através da obrigação da contratação de seguros. Né? Então, os bancos, por exemplo, hoje, para grande parte das suas operações, eles são obrigados a ter um determinado seguro, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se o banco quebrar, aquelas pessoas serão ressarcidas, até os correntistas, né, serão ressarcidos até um determinado valor, em determinadas condições. Tá? Uma outra maneira do risco moral ser também respondido pelo legislador é através do monitoramento das operações de algumas empresas. Né? Então, se eu tenho desconfiança que aquela empresa pode gerar um dano muito grande à economia, eu vou acompanhar aquelas operações de perto. Então, se eu acho que um banco está se alavancando muito, eu vou fazer uma inspeção por parte do Banco Central. Se eu acho que uma companhia de investimentos está atuando de maneira inadequada, você tem uma inspeção por parte da CVM, certo? Que é a Companhia de Valores Imobiliários. Tá? Então, você tem não só a obrigatoriedade de contratação, às vezes, de uma proteção, porque se der uma zebra, você vai ter que pagar as pessoas que foram prejudicadas, e você tem um acompanhamento daquela atividade econômica. Um outro exemplo de risco, que a gente pode falar de risco moral, tem a ver com risco ambiental. Uma empresa como a Petrobras, por exemplo, Vale, a gente viu Brumadinho, né? As consequências do acidente de Brumadinho, elas ultrapassaram muito as perdas financeiras da Vale. Né? Vale perdeu muito dinheiro com Brumadinho, mas, sem dúvida, os danos causados à população, à cidade, aos familiares das pessoas afetadas, foi muito superior. Então, será que
aquela atividade ela não deveria estar sendo monitorada? Será que havia um seguro obrigatório? Provavelmente sim, tá? Então você não tem só a obrigação, né, de reparar o dano, mas você pode ter que cumprir determinadas questões regulatórias de monitoramento da sua atividade, para que evite chegar num ponto tão grave, tá? E, por fim, o problema de agência é um problema em que a parte contratada por uma determinada empresa, pelo setor, por um determinado, sei lá, um setor público, uma empresa estatal, uma empresa privada, aquelas pessoas, aquele conjunto de pessoas, ou aquela pessoa age contrária aos interesses dos donos do negócio, né? Então, você tem, por exemplo, nesse aspecto do banco, imagine que a diretoria de um banco ela coloque metas de curto prazo relativas a lucro. Ela vai ter todo o incentivo para buscar o maior lucro possível, ainda que isso gere um risco tremendo nas operações. Por quê? Porque a remuneração daqueles funcionários está diretamente atrelada àquele lucro de curto prazo, né? Então, eles podem atuar de maneira antiética nos seus negócios, eles podem buscar fraudes contábeis, eles podem buscar uma alavancagem, podem, às vezes, assediar funcionários. Então, esse problema de agência, ele ocorre muitas vezes no mercado quando a estrutura de incentivos de uma empresa ou de um setor está configurada para atender aos interesses dos funcionários, dos diretores, e não o interesse maior de uma companhia, não o interesse maior, às vezes, dos consumidores daquele mercado. Isso nós chamamos de problema de agência, que não faz muito sentido para a gente em português, essa é uma tradução do inglês, né? Mas tem a ver com o problema do agente, quem está agindo, quem está sendo contratado para agir, tá? Quem está recebendo a delegação de poderes para agir em nome de outras pessoas, normalmente agir em nome dos acionistas. Tá? E por último, pessoal, relativo às falhas de mercado, até para a gente poder cumprir aqui o nosso horário, a gente não pode perder de vista que todas essas falhas que eu elenquei, elas geram ineficiência, né, elas geram situações de risco ou situações de dano para aquele próprio mercado ou para a coletividade. Só que essas falhas de mercado, elas são corrigidas pelo Estado, pelo governo. Mas o Estado e o governo, eles não são imunes às próprias falhas, né? Os incentivos do agente público, ele muitas vezes são diferentes do agente privado, mas não quer dizer que eles sejam automaticamente mais nobres. Basta falar da nossa qualidade de políticos, né, aqui no Brasil. Então, eu dei um exemplo mais cedo de um mercado, vamos imaginar um mercado de competição imperfeita, né, em que você tenha um excesso de poder de barganha por parte da produção, do produtor. A resposta adequada seria uma intervenção no Estado de forma que essa relação ficasse mais balanceada, de forma que você tivesse um equilíbrio maior entre as partes. Mas um político, por exemplo, uma vez que ele tem interesse em aumentar a sua popularidade, se perpetuar no poder, ele pode simplesmente colocar ali, às vezes, um decreto tabelando preços ou estabelecendo condições muito restritas naquele mercado, que em última instância vão acabar prejudicando o próprio mercado no qual ele está intervindo. Mas ele está fazendo isso não visando corrigir a falha de mercado, mas visando o seu próprio benefício político, colher benefícios de popularidade, por exemplo. Então, o Estado, o governo também é sujeito a falhas. A intervenção do governo também deve ter algum tipo de autocrítica, se aquilo está sendo feito no melhor interesse das partes envolvidas no mercado, ou se aquilo está padecendo, às vezes, de um viés político, um viés de proteção a um determinado setor, a uma determinada empresa, ou se, às vezes, aquela repartição, aquela atuação do Estado não está se dando de maneira totalmente contaminada por corrupção, suborno, etc. Então, nem sempre a resposta do governo, quer dizer, não é porque existem falhas de mercado que a resposta do governo ela vai sempre ser positiva. Muitas vezes essa resposta do governo ela está contaminada também por falhas. E, novamente, tem muitas delas. Né? Você tem
o interesse, às vezes, de um grupo de funcionários públicos de se perpetuar no poder, de ter uma remuneração mais alta. Às vezes eles foram colocados lá dentro, apadrinhados por um grupo empresarial, apadrinhados por um setor, ou às vezes um político está atuando visando seu benefício próprio ou dos seus aliados. Então, também o governo ele padece dessas falhas. Se der tempo, a gente vai falar de forma mais detida sobre isso. Existe uma escola de economia que tratou desse problema a partir de meados do século passado, porque eu expliquei para vocês, né, a crise de 29, a crise que logo depois do crash de 29 na Bolsa de Nova York, ela acabou dando um protagonismo ao Estado na economia, né, o Estado passou a intervir muito, e a princípio se imaginava que aquela intervenção do Estado ela era benéfica, né? Bom, então estamos corrigindo os números de mercado, estamos corrigindo as imperfeições, e foi se percebendo que, na verdade, muitas dessas intervenções tinham outros objetivos, né? Então, existe uma escola que também trata dessas falhas, a escola de escolha pública, ou public choice, que trata dos incentivos dos agentes públicos na tomada de decisão enquanto políticos, enquanto burocratas, etc. Tá? Com essa definição, a gente encerra a parte de falhas de mercado. E aí eu queria saber de vocês se há alguma dúvida em relação a esse conteúdo, para que a gente possa tirar, porque na aula que vem eu não pretendo fazer uma revisão dessa matéria. A gente vai iniciar com a análise econômica do direito, né, uma introdução mais própria à análise econômica do direito, e a aula à frente a gente vai ter a nossa revisão. Então, queria perguntar se vocês têm alguma dúvida relativa ao que foi falado aqui dos conceitos de falhas de mercado ou até aqueles conceitos que a gente revisou. Então tá tudo bem, pessoal? Estou falando sozinho, calma a conexão não, né? Não, nós estamos aqui. Beleza, beleza. Bom, então, só quero ver, hein, pessoal. Vocês estão falando que tá tudo tranquilo em todas as aulas, hein? Então, galera, se não há nenhuma dúvida de vocês relativa a essa matéria, eu vou encaminhar para vocês não só a aula que foi gravada, tá? Mas também o conteúdo que nós ministramos em sala de aula, até aqui, o momento de falha de mercado, tá bom? E vou desejar a vocês aí uma boa semana, vocês tomem cuidado aí com a saúde de vocês, da família, tá? Tentem se proteger de alguma forma, porque realmente a situação está bem complicada. Tá bom? Muita saúde para vocês. A gente se fala, então, na próxima aula. Show? Obrigado. Valeu.